E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de gramática e agora, para inteirar o combo de sujeito, nós temos o predicado. Muito bom. Predicado é o quê? É tudo aquilo que não é sujeito. São dados que nós temos sobre o sujeito. Quem não foi para a aula de sujeito tem que procurar lá para cima, lá para baixo, dar uma olhada. Lembra o que é sujeito e vamos para a aula de predicado. Tudo certo? Beleza? Vamos nessa. Tipos de predicado. Nós temos três tipos, ok? Predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Professor, pera um pouquinho, para ser oração não tem que ter verbo? E todo predicado não tem verbo também? Então, a lógica seria todo predicado é verbal? Não, muito pelo contrário, gente. Alguns verbos, eles são muito pobres em sentido. Tão pobres que eles só fazem sentido caso eles estejam ligando um sujeito a uma característica do sujeito. Outros verbos, eles são verbos significativos ou nocionais, que são aqueles verbos que têm um sentido. Alguns sentido parcial, que precisam de um complemento, e outros são verbos nocionais muito ricos de sentido, tão ricos que nem aceitam complemento. E na verdade é essa a diferenciação. A gente vai estudando cada um dos tipos de predicado e eu vou mostrando para vocês como os verbos podem ser mais ou menos carregados de significado, beleza? Primeiro de tudo, gente, predicado verbal. Quando o tópico mais importante de um predicado é o verbo e muitas vezes esse verbo pode estar sozinho dentro de um predicado ou acompanhado de um complemento, beleza? Vamos ver aqui nessa primeira ocorrência aqui, ó. As crianças comeram doce. Lembra que eu falei para vocês que tudo aquilo que não é sujeito é predicado? As crianças comeram doces. Qual é o verbo? Verbo comer. Tudo o que vem do verbo para frente é predicado. Ou seja, esse elemento aqui é o meu predicado. Vamos para a próxima ocorrência. Os estudantes dormiram. Quem dormiu? Os estudantes. Então, esse elementinho aqui é o nosso predicado. Vamos fazer aqui, então, uma barra para separar o sujeito do predicado. Gente, qual é a parte mais importante desse predicado? O que as crianças fizeram? Elas comeram. Mas a gente sabe que aquele que realiza a ação de comer, come alguma coisa. O que eles comeram? Doces. Doces, na verdade, não é um tópico tão importante assim dentro desse predicado. Ele só está me dando o objeto ou a comida que de fato ele ingeriu, ok? Então a parte mais importante é um verbo. Sendo assim, dentro desse predicado, a palavra mais importante é um verbo, predicado verbal. Até aqui tranquilo? Sossegadinho? Nesse daqui, gente, isso aqui é fichinha, hein? Vamos combinar. Porque dentro desse predicado eu tenho apenas uma palavra. E essa única palavra é um verbo. Se o dentro desse predicado só tem o verbo, obviamente, o predicado é classificado como predicado verbal. Ou seja, toda vez que eu tenho um verbo e um complemento, ou simplesmente um verbo, sem nenhum tipo de complemento, eu tenho um predicado verbal. Percebam que comer, eu tenho que perguntar, pô, comer o quê? Gostar, pô, gosta de quê? Agora, dormir, vamos fazer o exercício? Professor, eu comi. Aí eu pergunto, comeu o quê? Professor, eu gostei. Gostou de quê? Professor, eu dormi. Tá bom. Porque quem dorme, dorme. Diferente do verbo comer e gostar. Quem come, come alguma coisa. Quem gosta, gosta de algo. Quem dorme, dorme. Porque esse verbo aqui ele é carregado de sentido. Ele não aceita complemento. Nessas duas ocorrências, predicado verbal. Beleza? Vamos para o próximo, então? Tudo que é importante dentro do predicado é o verbo, predicado verbal. Predicado nominal. Quando a parte mais importante de um predicado é a característica de um nome. Nesse caso aqui só pode ser do sujeito. Eu preciso, então, identificar sujeito e verbo para fazer o mesmo movimento que nós fizemos nas duas ocorrências anteriores, ok? As crianças estavam felizes. Quem estavam felizes? As crianças. Então, tudo o que vem depois é predicado. Beleza?
Fazendo então aqui a nossa identificação. Depois a gente volta para cá. Vamos para o próximo. Os estudantes estavam cansados. Quem estava cansado? Os estudantes. Sujeito. Tudo que vem depois é então classificado como nosso querido e amado predicado. Vamos lá. Gente, o que tem após o verbo? Ele é um complemento desse verbo ou ele é uma característica do sujeito? Percebam que doces é complemento do verbo comer, não é verdade? Felizes é complemento do verbo estavam ou felizes é o estado em que se encontravam as crianças? Está entendendo? A relação da palavra que vem após o verbo é diferente do que a primeira ocorrência, a segunda ocorrência. Sendo então uma característica de um termo nominal, obviamente, essa palavrinha é a mais importante, a característica do termo nominal. E aqui embaixo acontece a mesma coisa, gente? Dá uma olhadinha, os estudantes estavam cansados. Cansados é complemento do verbo estar ou cansados? Trata-se então de um estado em que se encontra o estudante, ou no caso que se encontram os estudantes. Obviamente, estado de cansaço, né? Como um termo importante, ele só pode ser classificado como predicado nominal, ok? E esses verbos aqui estavam, eu usei até o mesmo verbo aqui, eles têm um significado ou eles têm uma função muito específica de unir sujeito a uma característica do sujeito? Vocês estão vendo? Eles não definem a ação, eles simplesmente unem sujeito e característica do sujeito e me diz o tempo em que isso aconteceu. Estavam no passado, ok? Esses dois predicados, portanto, se classificam como predicado nominal, ok? Gente, tem alguém aqui da geração Dragon Ball, né, em que havia a fusão do Trunks e do Gohan, se eu não me engano, né? Então, há uma fusão entre essas duas pessoas. O predicado verbo nominal nada mais é do que a fusão do predicado verbal com o predicado nominal, ok? Lembrando que é super importante você identificar o sujeito, ok? Quem é que realiza a ação expressa pelo verbo? A partir do sujeito, tudo o que vem após é predicado. Nunca se esqueça disso. Identifica o verbo, comer. Quem é que comeu? As crianças. Tudo que vem depois de crianças, predicado. Quem dormiu? Os estudantes. Tudo que veio após o sujeito estudantes é predicado. E o fenômeno é o mesmo. Quem estavam? As crianças. Tudo que vem depois é predicado. Ok? Façam essa separação de maneira muito consciente para não colocar sujeito dentro do predicado e predicado dentro do sujeito. Não vamos fazer essa confusão, hein? Combinado? Podemos partir para a próxima? Predicado, verbo nominal. Quando dentro do predicado eu tenho ou um verbo totalmente significativo e uma característica de um termo nominal, ou eu tenho um verbo que tem uma característica de uma parcialidade na sua significação, um complemento e depois uma característica de um termo nominal. Atenção, esse termo nominal não precisa necessariamente estar fora do predicado, estar no sujeito, ele pode estar dentro do próprio predicado, ok? Vamos fazer aqui o primeiro exemplo. As crianças comeram doces felizes. Quem é que comeu doce feliz? As crianças, ok? Então a gente vai separar aqui a nossa oração, o nosso período, ok? Fiz a separação. O que as crianças fizeram? Comeram. Muito bom, comeram. Mas quem come, come alguma coisa. O que eles comeram? Doces, complemento do verbo comer. Mas eu tenho uma característica do sujeito crianças aqui, não tenho? Show! Então significa que parte desse predicado dialoga com um verbo e parte desse predicado caracteriza o sujeito. Então eu tenho uma fusão desse com esse. Percebam que nessa única oração eu tenho uma soma de outras duas orações, como se fosse as crianças comeram doce e as crianças estavam felizes. Juntamos as duas orações, ficou as crianças comeram doces felizes. Deu para entender? Eu somei esses dois predicados. Mas
como a gente aqui do Instituto Panorama não quer deixar você despreparado, vamos para um caso muito específico, tá? Às vezes, o predicado pode conter esse termo nominal que é modificado pela palavra. Ao invés de um predicativo do sujeito, eu posso ter um predicativo do objeto. Percebam nesse exemplo aqui, ó. Os estudantes consideraram a matéria fácil. Quem considerou a matéria fácil? Os estudantes. Então, todo esse elemento, consideraram a matéria fácil, é o meu querido, amado, idolatrado, salve, salve, predicado. Ok? Os estudantes consideraram o quê? A matéria. A matéria complementa o verbo considerar. E qual é a característica nesse contexto aqui? Fácil, ele não caracteriza, por exemplo, estudantes. Fácil caracteriza o quê? A matéria. Matéria não é um substantivo? Não é um termo nominal? Parte desse predicado complementa um verbo e parte desse predicado complementa um nome. Ok? Muito fácil, né? E como último conselho para vocês, às vezes eu tenho um sujeito, um verbo completamente carregado de sentido e uma característica do sujeito. Por exemplo, os estudantes dormiram satisfeitos com a aula que tiveram, ok? Então, os estudantes dormiram. O próprio verbo dá conta de encerrar essa oração. Satisfeitos é um dado a mais que eu dou sobre os estudantes, também então se classificando como predicado verbo nominal. Ok, gente? Pessoas, então, um apanhado geral aqui. Predicado verbal, quando todo o elemento que vem após o sujeito gira em torno de um verbo que carrega um complemento ou simplesmente conta com um verbo totalmente carregado de sentido chamado verbo intransitivo. Ok? Predicado nominal, quando eu tenho um verbo de estado e uma característica do sujeito após esse verbo de estado, porque ele tem a única função de ligar sujeito à característica. Ele é um verbo conhecido como não significativo, ok? E o predicado verbo nominal é aquele predicado que parte dele dialoga com um verbo e parte dele complementa o sentido de um nome. Ele pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveitem ao máximo essa aula, estudem e arrebentem nas provas externas. Grande abraço para vocês, bons estudos, tchau!